Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa segunda família, mais conhecida como igreja. Hoje eu quero deixar essa reflexão aqui pra vocês que eu tava fazendo esses dias. Eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo no canal pra compartilhar isso que tava no meu coração. E antes da gente começar a falar sobre essa segunda família, que seria a igreja, eu vou compartilhar com vocês um texto que na mesma hora veio na minha cabeça. Que fica lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 46 até o 50. Eu acho muito interessante esse texto. Vai dizer assim pra gente. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e os seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele, ou seja, procurando Jesus. Porque, que ele era adolescente ainda, ele era bem jovenzinho e ele estava pregando lá na sinagoga. E alguém disse para Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Aí Jesus vai dizer assim, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é o meu irmão, essa é a minha irmã e a minha mãe. Cara, eu podia já encerrar o vídeo aqui, né? Que eu acho que vocês já sabem pra onde eu tô querendo ir com esse vídeo. E até tá aqui na descrição desse vídeo, né? Quem é minha mãe, quem é o meu pai, quem são os meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade de Deus. Por isso esse título aqui que vocês estão vendo. E a gente, obviamente, traz isso para os dias de hoje no ato de congregar. Gente, eu não sei vocês, se vocês congregam em alguma igreja, você que tá vendo esse vídeo. Se não congrega, procure um lugar para você congregar. Eu sei que tem muita gente que fala assim, eu sempre vou defender congregar, tá, gente? Porque eu vivo isso e porque é bíblico também. Tem muita gente que fica falando assim, eu sou a igreja sou eu. E fica assistindo, sei lá, pregação pelo YouTube e não congrega em nenhum lugar físico. Eu vou dizer pra vocês que isso é muito errado. Você precisa complementar com a igreja. Por quê? Você precisa viver essa experiência de família, de unidade. E eu não vou te dizer aqui que por você congregar em alguma igreja, tua vida vai ser um mar de rosas, que todos os irmãozinhos que estão lá vai ser bênção na sua vida. Não vou dizer isso. Até porque igreja é uma segunda família. Eu sempre vou ver assim. E é assim que a gente tem que ver biblicamente. Olha o que Jesus vai dizer. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E ele ainda aponta para os discípulos, né? Ou seja, quando a gente fala assim, somos irmãos em Cristo, você tá falando uma verdade, cara. Você passa a pertencer à família de Cristo, que é gigantesca, repleta de várias igrejas, né? Completada por várias igrejas no mundo inteiro. Então você passa a ter aquelas pessoas como família. E pela minha experiência própria, eu digo pra vocês que muitas vezes as pessoas de dentro da igreja, cara, vai ser mais a sua família do que a sua própria família. Eles vão se preocupar mais com você, eles vão orar por você, eles vão te ajudar mais do que a sua própria família. Tô dizendo que vai ser perfeito no teu congregar lá dentro da tua igreja? Não. Porque assim como tem nas famílias, você vai ter desavenças, você vai ter as pessoas que não vão gostar de você, o que tá errado, porque dentro da igreja você tem que amar até os seus inimigos. Olha o que Jesus vai dizer. Que amar os nossos amigos, a quem a gente gosta, é muito fácil. Mas amar quem nos persegue, quem nos humilha, quem nos odeia... Cara, Jesus trabalhou muito isso comigo na minha antiga igreja, que eu congreguei, né, nos últimos 7 anos, e agora eu tô mudando pra uma nova igreja. Deus trabalhou isso muito comigo. Gente, tinha pessoas que me perseguiam sem eu ter feito nada. Absolutamente nada pra pessoa. Simplesmente pelo prazer de entristecer. O que eu posso fazer diante disso? Eu vou desistir do evangelho? Eu vou chorar? Eu vou virar para Jesus e falar, não quero mais congregar, vou ser Cristo em casa agora. Eu vou só assistir pelo YouTube, vou fazer minha oração em casa mesmo. Não, isso não é bíblico. E essa frase de, eu sou igreja, não é real. Isso não é real, isso é uma farsa, é uma mentira. Porque você é templo do Espírito Santo, você é um templo. Igreja, corpo de Cristo, é quando a gente está em unidade, quando a gente busca em unidade. Como pode um membro do corpo de Cristo estar longe do corpo de Cristo? Se você está fora do corpo de Cristo, que seria a igreja, não a igreja tijolo, mas, sabe, todos os irmãos reunidos, é a unidade dos irmãos. Se
se você tá fora, então você é só um membro e vai acabar morrendo. Porque se eu corto meu dedo e jogo ele fora, o pedaço que eu arranquei, o que vai acontecer com ele? Ele tá sem vida, cara. Ele não tem um meio de crescimento, de maturidade. Ele não tem vivência com Deus. Então ele vai morrer. É isso que vai acontecer. Se eu cortar um pedaço do meu dedo, ele vai apodrecer se eu separar ele do corpo. E o corpo é a igreja. Então a gente precisa estar dentro dessa unidade. E o maior exemplo que a gente tem disso é exatamente isso que Jesus vai dizer. Quem é minha mãe? Quem são os meus pais? Quem é minhas irmãs? Porque ele aponta para os discípulos e ele fala, aqui estão as minhas irmãs, a minha mãe, esses são a minha família, né? Os que fazem a vontade do meu pai. E aí o que eu queria trazer para vocês, pessoal, é isso, que muitas vezes as pessoas ignoram tanto congregar, menosprezam, mas dentro da igreja, eu não sei vocês, mas a minha experiência é que muitas vezes eu me sinto muito melhor dentro da igreja do que em alguns eventos de família, por exemplo. Por quê? Porque eu me questionei, por que eu me sinto tão bem dentro da igreja, às vezes em alguns eventos de família ou coisas assim, eu não me sinto tão à vontade. Porque os assuntos são os mesmos, porque o propósito é o mesmo, e a vontade é a mesma, que é agradar o Senhor, fazer as coisas de Deus, os assuntos são os mesmos, né? Então você acaba tendo tudo em comum com seus irmãos, e às vezes com os de dentro da sua casa, né, da sua família ali, os que não conhecem o Senhor, você não vai ter tanto assunto, você não vai ter tanto entusiasmo em participar de certas coisas. Então isso é uma reflexão que a gente deve levar para a nossa vida, a importância da gente congregar devido a isso. Quando a gente entra numa denominação, quando a gente entra na igreja, no corpo de Cristo, seja a sua denominação qual for, você tá ganhando uma família, cara, uma segunda família. E um contraponto em relação a isso, de você ganhar uma família, é que às vezes você tem uma família que talvez não seja a família que você sempre sonhou, talvez você passe dificuldade na sua família, seu pai te rejeitou, ou sua mãe te rejeitou, ou talvez você não tenha um pai, você não tenha uma mãe, talvez você seja órfão, você que tá me ouvindo aqui agora, sabe? Talvez sua vida familiar seja um caos, mas eu quero te dizer que na família que Cristo fez pra você, cara, você vai encontrar isso, você vai encontrar uma mãe que vai te abraçar, uma mãe que vai te aconselhar, que vai querer o teu bem, que vai lutar muitas vezes por você, como se fosse a sua própria mãe de sangue. Às vezes você não tem irmãos, você é filho único, você vai encontrar irmãos que você não teve dentro da igreja. Eu, por exemplo, tenho amigos que são irmãos de verdade. Cara, eu tenho mais convívio com os meus irmãos da igreja do que os meus irmãos próprios. Tem vezes que eu fico, tipo, várias semanas e até meses sem falar com os meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos, né? A minha irmã mais velha e o meu irmão mais novo. E eu fico muito tempo sem falar com eles, mas com os irmãos da igreja eu tô o tempo inteiro falando, principalmente com alguns. Então, tipo, acaba sendo um pouco a sua família. Se você não tem um pai presente na sua vida, cara, você vai encontrar um pai na igreja, talvez até o seu pastor faça esse papel de ser o seu pai na fé, o seu pai espiritual. E de fato, né? Ele é o seu pai espiritual, ele vai te ensinar o caminho certo. Pelo menos um pastor sério, ele vai fazer isso, ele vai ter esse papel de te ensinar o caminho de Deus, de te orientar, e ele vai estar lá pra você, cara. Então, por mais que tenha suas dificuldades no ato de congregar, preste atenção nisso que Jesus disse, cara. Ele aponta para os discípulos e falam, esses são os meus irmãos. É aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E é maravilhoso, e tudo que eu espero, cara, para todos vocês que estão me assistindo aí, é que um dia vocês tenham essa experiência do congregar, vocês que não congregam. E que vocês participem disso que eu vivo, sabe? Por isso que eu falo tanto de igreja aqui. Porque é realmente maravilhoso você poder contar com os irmãos da igreja. E você não tem um vínculo de sangue com eles, né? Sangue físico. Nós somos todos o mesmo sangue de Cristo está em nós. Mas tô falando de uma coisa física mesmo. Não tem o seu sangue. Não é da sua família. Mas eles agem como se fossem. E você também na vida deles. Então isso é maravilhoso. É uma das coisas que eu mais amo no fato de eu congregar numa igreja. Eu já tive alguns momentos, pessoal, de não estar bem, de ir pra igreja às vezes. Já teve vezes que eu não tava legal, ia pra igreja e já chorei na igreja. E irmãos da igreja se preocuparam tanto comigo, sabe? Estavam ali ao meu lado e, tipo, às vezes eles são mais atenciosos, na maioria das vezes, do que até a sua própria família.
Sobre essa questão de congregar, eu já tive, sabe, inúmeros momentos tão incríveis, sabe, vivendo na igreja. Tinha vezes, pessoal, que eu e a minha amiga, a Fran, que eu sempre menciono ela aqui, né, minha parceira de caminhada na presença do Senhor, a gente, como tinha a chave da igreja, né, nós duas tínhamos a chave da igreja, cara, às vezes a gente ia pra lá e ficava deitada no chão da igreja. E aí eu falo pra vocês, cara, a Fran é mais a minha irmã do que a minha própria irmã, de sangue, que eu quase não tenho convívio. E isso é uma coisa muito legal, porque Deus, ele te completa. E ele não te completa só de uma forma espiritual, mas ele te completa também de uma forma física, sabe? Então eu já tive muitos momentos maravilhosos dentro da igreja, coisas que eu não vou esquecer nunca mais na minha vida. Fiz amigos que eu não vou esquecer nunca mais na minha vida. E tudo isso é o que eu quero pra você. Quem são os meus irmãos? Quem é a minha mãe? Senão aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então é essa reflexão que eu queria deixar pra vocês. Congregue, porque vale muito a pena. Deus vai te completar não só espiritualmente, mas fisicamente também. Vai te dar irmãos, vai te dar mãe, pai, vai te dar tudo o que você precisa, todo o suporte que você precisa, até emocional mesmo, pra você continuar na sua caminhada e ter uma caminhada feliz ainda por cima. Porque dentre esses momentos todos tem muita risada, tem muito amor, tem muita união. Então, é isso que eu vim trazer pra vocês. Não tem perfeição, nenhuma família tem, mas a igreja é isso. É a nossa segunda família. A gente precisa estar introduzido dentro dessa família, que é a família de Deus, é a família de Jesus. É a família que vai morar no céu um dia, né? Então a gente precisa estar introduzido nesse corpo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Se você gostou, não deixe de deixar a sua curtida sempre no final dos vídeos. Isso é bem importante, não pra mim, mas pro YouTube poder divulgar mais os vídeos aqui do canal. O canal crescer mais pessoas possam conhecer. E é isso, se você quer também me seguir lá nas redes sociais, tá aqui embaixo aparecendo. Tanto o Instagram quanto o Facebook é a mesma coisa, mas eu sou mais ativa um pouco lá no Instagram. Então é isso, um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo, né? Tchau, tchau!